João capítulo 4. Jesus conversa com uma samaritana. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais a Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dê-me um pouco da água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: Se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo a água, você teria pedido e dele receberia a água viva. Esse versículo 10. Se você conhecesse o dom de Deus. A gente pode colocar isso como um alvo de oração, né? Para que a gente conheça o dom de Deus, para que a gente possa receber a água da vida. Disse a mulher: O Senhor não tem como tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: Quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Que trecho lindo, né? Água para jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem preciso voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: Vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: Você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: Creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês adorarão o Pai neste monte, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Que nós possamos ser verdadeiros adoradores, adorando ao Pai em espírito e em verdade, para a glória de Deus. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: Eu sei que é o Messias, chamado Cristo. Está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: Eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Eu penso sobre o fato de Jesus ter se declarado Messias a uma mulher. Jesus, ele se declarou Messias a uma mulher. Quando ele ressuscitou, a primeira pessoa que ele falou foi uma mulher. Eu fiquei refletindo sobre isso. O capítulo ele vai continuar, vai relatar: os discípulos voltam da cidade. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou o que queres saber ou por que está conversando com ela. Então, deixando seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo:
Venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: Mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse: Tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros: Será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Esse versículo 34, que a gente possa colocar ele como um alvo de oração, para a gente fazer a vontade de Deus. Vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Eu digo a vocês, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o salário e colhe o fruto da vida eterna. A vida eterna. De forma que se alegrem juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro o ditado: um semeia e o outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizarão um trabalho árduo, e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Muitos samaritanos creem. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho pela mulher. Ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram que ele ficasse com eles. Ele ficou 2 dias, e por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher: Agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmo o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. O capítulo vai continuar, vai relatar que Jesus cura o filho de um oficial e vai dizer assim: Depois daqueles 2 dias, ele partiu para Galiléia. O próprio Jesus tinha afirmado que nenhum profeta tem honra em sua própria terra. Quando chegou a Galiléia, os galileus deram-lhe boas-vindas. Eles tinham visto tudo o que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa da Páscoa, pois também havia estado lá. Mais uma vez ele visitou Caná da Galiléia, onde tinha transformado água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galiléia, vindo da Judéia, procurou e suplicou-lhe que fosse curar seu filho, que estava à beira da morte. Disse-lhe Jesus: Se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial do rei disse: Senhor, vem antes que meu filho morra. Jesus respondeu: Pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Quero destacar essa palavra aqui, confiou. Estando ele ainda a caminho, os seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. Que a gente possa confiar nas palavras de Jesus, na palavra de Deus, né? Quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, eles lhes disseram: A febre o deixou ontem, à 1 da tarde. Então o pai constatou que aquele que fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: O seu filho continuará vivo. Assim creram eles e todos os de sua casa. Que a gente possa ver isso, né? Além da gente crer, todos os da nossa casa possam crer também em Cristo. Esse foi o segundo sinal milagroso que Jesus realizou depois que veio da Judéia para a Galiléia. E aqui se encerram as considerações de João, capítulo 4.